Então, já gravando, então desejo boas-vindas, né, a todos e todas. Eu peço aos senhores e à senhora, professora Yara Silveira, desligar, por favor, o microfone. Quem, por favor, estiver com o microfone aberto, eu não sei se a coordenação aí, alguém pode desligar, não tem autorização aqui, então, por favor, todos que, né, nos ouvem atentos aí com essa questão do microfone, nesse sistema de palestra virtual, tem hora que a gente sai e deixa o microfone aberto e acaba acontecendo alguma interferência. Então, peço a todos aí que mantenham o microfone desligado e todas as perguntas, comentários sejam feitos, por favor, pelo chat. Então, mais uma vez, né, com muito prazer que nós, do Departamento de Geociências da Unimontes, do Programa de Pós-Graduação em Geografia, o PPGEL, da licenciatura em Geografia da Unimontes, do bacharelado em Geografia da Unimontes, recebemos todos vocês, né? Nós estamos agora com 98 pessoas aí nos assistindo. Acredito que esse número aí deve chegar, né, quase o dobro disso, pela procura, pela demanda que tem sido nos outros eventos, nas outras palestras. Então, agradecer a todos vocês, aos professores, né, que estão presentes, que têm sempre acompanhado aqui o seminário, tanto professores do departamento de ciências como professores de outros departamentos, né, o departamento de dados escolares, o departamento de educação. Então, sejam todos bem-vindos. Professor das Ciências Sociais, professor João Batista está aí representando. Então, nós teremos nessa noite uma discussão sobre a cartografia social. É uma temática que ela emerge, né, de uma forma mais visível e notória recentemente, apesar de ser uma cartografia que já é praticada, né, em alguns lugares do mundo, desde a década de 50, 60, aqui no Brasil. Tchau, Delma, vai com Deus. Vai, Delma. Desliga o microfone, por favor, gente. Então, essa cartografia... Professora Maria, o microfone, por favor, professora. Então, essa cartografia social, ela, nesse momento, né, que nós vivemos aqui no Brasil de conflitos, diversidade de interesses, ela se faz como um instrumento importante, tá? Então, nós da geografia temos utilizado bastante, como a antropologia, ciências sociais, a própria agronomia. Então, é uma técnica, né, muito utilizada por diversas ciências. Nessa noite, nós teremos a palestra de duas pessoas que têm trabalhado muito com isso, né? Então, o Sérgio Neves é professor do Instituto Federal no campus de Diamantina. Recentemente terminou o doutorado, eu tive a honra, o privilégio de orientá-lo no doutorado, com a orientação do professor João Batista de Almeida Costa, uma das grandes referências da antropologia brasileira. Então, e o Cássio foi membro da MANCA, né, do Sérgio. Então, e o Sérgio veio com uma proposta nova, uma proposta inovadora, fez de fato, né, jus ao título de tese, né, nesse momento que a gente vive essa dúvida do que de fato é uma tese, né? Então o Sérgio defendeu a tese dele com a proposta de uma cartografia social, com uma cartografia catumana, uma cartografia regional, valorizando toda a historicidade que nós temos aqui na região com essa temática envolvendo a cartografia social. Então o Sérgio, ele é doutor em desenvolvimento social, mestre, né, pela UFMG, e geógrafo, né, licenciado em geografia pelo Departamento de Geociências da Unimontes, nosso curso. Então, é com muita honra, né, assim como foi na palestra hoje pela manhã, agora, no período noturno, da mesma forma, nós temos os nossos egressos, assim como eu sou egresso, né, tem aqui o privilégio da professora Marina, que foi professora também na graduação, os egressos da geografia, de alguma maneira, ocupando os espaços dessa demanda que a sociedade, que a região pede. Então, é também um trabalho social do curso de geografia. Então, irmão, com muita honra, muito privilégio, né, nós temos esses egressos para poder oferecer essa informação. Então, o Sérgio vai fazer a apresentação, logo em seguida, nós passaremos a palavra para o professor Castro, que é o professor do Departamento de Geociências
professor do programa de pós-graduação em Geografia do PPGEL, coordenador de junto, né, eu divido a coordenação do professor Cássio, é um amigo, parceiro, que é também graduado em Geografia, mestre em Desenvolvimento Social e doutor em Geografia. Então, nós teremos essa fala de hoje, um pessoal altamente qualificado e renomado. Então, essa introdução, né, que nós temos é a cartografia, que é uma ciência basilar, fundamental da geografia. A história da geografia, ela, na verdade, antes de termos uma ciência geográfica, nós tínhamos conhecimento geográfico. E o conhecimento geográfico propiciou termos a ciência geográfica com a sistematização dela, com o Calvino, Alexandre de Humboldt. E a cartografia que foi fundamental para isso. Então, anterior à geografia, nós tínhamos toda uma produção de conhecimento pela cartografia. A partir do momento que os viajantes cartografavam, registravam o espaço, isso foi possível fazer uma série de análises espacial. Então, a geografia, a cartografia, ela, para nós geógrafos, ela é indissociável, né? Então, não existe uma geografia sem uma cartografia. E com a discussão que nós temos hoje do papel social da geografia, essa temática de cartografia social, ela vem à tona. Principalmente se tratando de populações, de comunidades, que por muito tempo foram criticadas, valorizadas, né, de alguma maneira foram historiadas, né, ocupadas. Então, essa cartografia, ela tem, de alguma maneira, mostrar tanto a visão acadêmica, e aí o Sérgio vai fazer toda essa narrativa, que é uma cartografia social, uma perspectiva acadêmica, mas uma cartografia social, uma proposta de uma cartografia de empoderamento, né, de visibilidade para a comunidade, que é o que tem uma proposta hoje do professor Alfredo Wagner, que foi membro da banca do Sérgio, que é um dos líderes, né, da proposta da nova cartografia social, e é uma cartografia praticada pelos sujeitos, né, pelos atores. Né? Então, com eles, vão praticar essa cartografia na perspectiva pública, diferentemente da cartografia que nós praticamos na academia, que somos nós. Também, em algum contexto, ela se torna uma cartografia social, só que menos participativa. Então, essa discussão que a gente vai trazer à tona, né, e eu faço, né, esse preâmbulo exatamente para associar esse momento com a nossa ciência e com a nossa ciência geográfica. Então, Sérgio, por favor, fique à vontade para a sua fala. Muito obrigado. Ok, obrigado. Vocês estão me ouvindo? Consegue me ouvir? Ouvindo, perfeito, Sérgio. Ótimo. Boa noite a todos. É um prazer. Oi, boa noite. Antes de continuar, aí, Sérgio, por favor, dá para melhorar o som, tá? O áudio está horrível. Está conseguindo ouvir agora? Melhorou um pouco? Não. Eu vou ter que tentar entrar novamente, então. Não tá... Eu estou ouvindo bem. Não sei se é só a professora Marina. Os outros, alguém pode se manifestar? Eu estou ouvindo perfeitamente aqui. Também, está tudo. Estou ouvindo bem. Deve ser a sua internet. Se todos desligarem os microfones... Tem muita gente no chat reclamando do áudio. Não é só eu, não. Vamos desligar todo mundo. Por favor, desliguem o microfone, desliguem as câmeras. Desligar as câmeras e os microfones, melhora o sinal. Ok. Boa noite a todos. Obrigado, né, pelo convite, Marcos e Cássio, para estar participando aí, né, dessa fala, né, dessa comunicação que é sobre cartografia social e cartografias, né, de uma certa forma. Para aqueles que não me conhecem, eu sou egresso da Unimontes, né, me formei lá no início desse século aí, lá por volta de 2001, 2002, alguma coisa assim, e logo depois de ter me formado no Unimontes, eu fui trabalhar em algumas escolas,
depois no Instituto Federal no campus Januária, e nesse período eu comecei a ter contato com algumas comunidades tradicionais ali daquela região do São Francisco, que são os povos vazanteiros, né? E a partir disso eu fiz o meu mestrado na UFMG, que foi sobre agroecologia e territorialidades, né, com uma comunidade vazanteira no São Francisco. Dando sequência, né, a esses estudos, então eu ingressei no programa de doutorado, o PPGDS, na qual, então, eu dou continuidade a alguns desses estudos sobre povos e comunidades tradicionais e trago uma discussão que é sobre a cartografia social. E essa cartografia social eu denominei de cartografia decolonial catrumana. Então, antes de falar um pouco o que é essa cartografia decolonial catrumana, é preciso, né, eu acho que assim, eu vou sintetizar de uma maneira bem resumida mesmo, bem sintética, o que é esse aporte, o que é essa base teórica que eu busco nos estudos decoloniais, para depois pensar essa cartografia que eu denomino de catrumana. Tá? Então, basicamente isso. Como o Marcos havia falado aí, e eu pego carona um pouco no que ele disse, o conhecimento cartográfico, ele antecede a própria sistematização da ciência geográfica, né, que ocorre no século XIX. Então, todo esse conhecimento, na verdade, ele já estava sendo, de alguma maneira, sendo construído, né, pelos europeus, mas uma construção também que eles se apropriaram de conhecimentos dos asiáticos, dos africanos, de outros povos, e assim por diante. Na verdade, o conhecimento cartográfico ele não pertence a um único povo, né, a um único lugar geográfico. O conhecimento ele se construiu por diferentes povos ao longo da nossa história. Mas, no entanto, com o passar do tempo, principalmente após aí, o que nós chamamos do mercantilismo, né, que foi, na verdade, essa colonização que vai ocorrer na América e a partir do século XVI, os europeus eles vêm trazem, de certa forma, muito desse conhecimento cartográfico já, para poder chegar aqui também uma maneira de colonização dos povos aqui existentes. Bom, então, a própria cartografia, quando a geografia é sistematizada, então ela surge a partir desse discurso hegemônico europeu, né? Ou seja, a Europa, ela tinha, na verdade, então, esse locus privilegiado de enunciação, uma cartografia utilizada justamente para poder colonizar. E, na verdade, estabelecendo um padrão, né, de poder e de saber dos europeus sobre os demais povos, né, nos quais os outros conhecimentos cartográficos dos povos nativos eram desprezados. E esse, então, é o que vem acontecendo. Um detalhe interessante é que, por volta, então, de meados do século XX, principalmente por conta da Segunda Guerra Mundial e o processo o fim do colonialismo na África e na Ásia, vão começar a surgir, na verdade, outras teorias, né, de certa forma, que vão romper com esse pensamento, ou uma tentativa de rompimento com esse pensamento eurocentrista, né? Ou seja, que vai ser denominado, então, de quê? De estudos pós-coloniais, né, que são decorrentes aí de transformações políticas, culturais, sociais e econômicas, né, tanto no continente africano como no continente asiático. E aí, essas teorias, na verdade, depois elas vão acabar possibilitando o surgimento aí dos chamados estudos subalternos, na década de 70 e 80, e a formação do chamado grupo latino-americano, o grupo asiático, no caso, que vem com as teorias de um pensamento que se colocava
contrapondo esse pensamento hegemônico europeu, né? E vários autores vão começar a falar sobre isso, Said. E, da mesma forma, isso acaba sendo trazido também para a América Latina, o chamado Grupo Latino-Americano de Estudos Subalternos, né? Que também seria um contraponto. Há uma crítica muito grande, porque, na verdade, eles acabam utilizando uma base teórica europeia para poder pensar também as teorias, né? Então, isso vai ser, de certa forma, também uma crítica que vai surgir na própria América Latina, já nos anos, final dos anos 80, anos 90, que é a formação do chamado Grupo Modernidade e Colonialidade, que acredita, de certa forma, com esse pensamento hegemônico eurocentrista, né? Que, de certa forma, desprezava outras formas de conhecimento, principalmente desses povos que foram colonizados. E, da mesma maneira, o Grupo Modernidade e Colonialidade, ele coloca que, ao contrário dos grupos subalternos, na verdade, o colonialismo e a modernidade eles vão surgir justamente ali na colonização da América, né? Então, seria uma maneira de colocar, inserir de maneira correta quando que começa o colonialismo e a chamada modernidade. E, portanto, no ano de 2005, é formado na América Latina por vários pensadores o chamado giro decolonial, né? Que, na verdade, é uma busca pela narrativa que resgata, né, insere a América Latina como continente fundacional do colonialismo, a América Latina como o primeiro teste para o racismo, né, provém, portanto, de uma estrutura opressora, né, o que é chamado aí de colonialidade do poder, do saber e do ser, ou seja, o conhecimento europeu, ele acaba sendo colocado como o conhecimento, como a verdade, e as demais formas de pensamento, de conhecimento, de entendimento do mundo por outros povos são colocadas como um certo patamar de inferiorização. Portanto, o giro decolonial, ele é um movimento teórico, ético, político, ao questionar, então, a objetividade sobre um conhecimento científico dos últimos séculos, e que não diz respeito diretamente das ciências sociais e também das ciências humanas. A partir de pensar essa questão teórica sobre a decolonialidade, e principalmente sobre as cartografias desses povos, eu comecei a me questionar, já há algum tempo, quando entrei no doutorado, sobre a possibilidade de pensar uma cartografia dentro dessa perspectiva. Dessa perspectiva que não de rompimento com o que foi já produzido por outros povos, por outras culturas, mas numa maneira horizontal de pensamento, né? E não numa verticalização desse pensamento, como é colocado pelo conhecimento eurocentrista. Então, foi uma pergunta que eu me questionei muito tempo, foi isso, né? Se era possível pensar essa cartografia dentro de uma perspectiva, então, decolonial. E foi justamente a partir disso que eu vim construindo, né, o que foi a minha tese, sobre uma cartografia social, mas com um aporte decolonial. Antes de falar dessa cartografia catumana, de forma sintética, vou colocar aqui, né, o que a cartografia, então, ela é sistematizada lá no século XIX, e basicamente por influência das escolas, então, alemã e francesa, né, no meados do século XX, mais ou menos, a cartografia, ela é incorporada muitos dos elementos, então, da matemática, da estatística, de instrumentos e tecnologias existentes, então, num período mais fecundo, né, principalmente a guerra, e dá, de certa forma, uma nova roupagem de ciência geográfica, né, que vai acabar formando aí a chamada escola, né, teorético-quantitativa, né, que é uma linha de pensamento que vai trabalhar, entre outras questões, a cartografia, mas de uma maneira mais pragmática, né. E aí é claro que todas as tecnologias existentes ali no pós-guerra, elas vão ser incorporadas para a geografia, né. O SIG, né, os mapeamentos que são feitos, né, o papel do Estado, que é extremamente forte nessa questão da geografia, né? A geografia, como se diz, né? Isso serve sim para fazer a guerra, não era colocada, né?
Então, essa é uma característica muito forte da geografia ali dos anos 60, dos anos 70, com a escola teorética. Mas, em contraponto a isso, emerge o que nós chamamos de geografia crítica. E na geografia crítica, portanto, né, novas portas, né, serão abertas para a produção de outras formas de cartografia, e aí, a partir disso, também as chamadas cartografias sociais. Vale lembrar que as cartografias sociais, na verdade, as primeiras experiências, elas vão surgir lá nos anos 60, né, que são, na verdade, através ali dos esquimós, os chamados povos inuits, né, as primeiras experiências são realizadas com esses povos, né, então, ou seja, você tem agora um elemento que é o sujeito, que faz parte também desse processo de mapeamento, né, e não só a figura do Estado, do técnico, que vai mapear aquelas áreas. Então, você incorporar o elemento humano também. Bom, isso acaba tendo esses desdobramentos nos 60, 70 e principalmente nos anos 80, né? E uma das características importantes, então, dessa cartografia social né, ela pretende, portanto, então, representar os territórios a partir da incorporação de conhecimentos de diferentes interesses, dos conflitos, das historicidades, dos processos sociais. Né? A cartografia, portanto, ela passa a integrar também lutas materiais e lutas simbólicas, né? De povos e comunidades tradicionais e de grupos sociais diversos. Isso acaba sendo tomado corpo no Brasil também a partir dos anos 80, que eu vou falar mais adiante. Bom, então, de qualquer forma, os povos e comunidades tradicionais representam, além dos espaços físicos, né, a afirmação dos seus modos de vida, dentro dessa perspectiva de uma cartografia que é social. Não é só o elemento, o pesquisador constrói o mapa, não. Você tem agora um papel importante, que é o próprio sujeito, ele tem uma participação na construção desse mapa. Mas como que se dá essa participação? Será que essa participação com a cartografia social, ela sempre possibilitou a participação democrática desses povos? Né? Porque o que foi apontado nos anos 80 não foi muito bem isso, ou seja, algumas empresas, ou seja, alguns grupos hegemônicos também começaram a fazer cartografia social. Então, você, de certa forma, quando essas empresas e esses grupos hegemônicos vão fazer cartografia social, você está rompendo com a lógica que seria, e esse compromisso da cartografia social com esses povos, a maneira deles se representarem. E é justamente a partir dessa utilização pelos grupos hegemônicos que vem surgindo nos anos 80, vem surgindo alguns estudos nos anos 80, né, com o Alfredo Wagner, que foi a construção de mapas como instrumento político de poder nos anos 80, e o interessante é que ele vai, então, portanto, escrever nos anos 90, depois, já em 2004, alguns livros que vão marcar o que ele chama aí de projeto da nova cartografia social da Amazônia. Mas é importante salientar isso, que mesmo antes de surgir esse projeto da nova cartografia social e algumas questões sobre a maneira de se produzir essa cartografia, no norte de Minas já se produzia uma cartografia muito específica, uma cartografia com os povos aqui existentes. A Unimontes teve um papel fundamental nisso, e muitos dos pesquisadores da Unimontes, né? E aí eu cito alguns deles que trabalharam com essas maneiras de pensar essa cartografia, não só a cartografia, mas esses componentes humanos aqui existentes, os territórios desses povos, né? Como o professor João Batista de Almeida Costa, e entre outros professores da Unimontes também, que trabalharam dentro dessa vertente de construção de alguns elementos, como a Felissa, a Elisa, a Isabel Brito, o Carlos Dairel, que recentemente, né, há um ano mais ou menos, defendeu sua tese sobre os 7 povos. Então, foram contribuições muito significativas, além também de ONGs, como o próprio CAA, que acabou produzindo também algumas cartografias dentro do Norte de Minas. Então, que acabou antecedendo esses projetos existentes. Então, de certa forma, no Norte de Minas, você tem uma produção até precursora dessas cartografias sociais aqui, e não haviam sido teorizadas, né? Então, foi essa basicamente um ponto aí da minha tese. Bom,
a nova cartografia social, né, portanto, ela distancia-se do representar ou do falar em nome de, partindo de um processo de construção coletiva, no qual aproxima com o mesmo grau de importância o pesquisador e os sujeitos sociais da pesquisa. Eu, no ano de 2017, eu fui convidado, né, pela professora Felícia, pela professora Andréia Narciso, eu me ingressei num projeto, né, que foi da nova cartografia social, no núcleo do Brasil Central, e a gente ficou incumbido aí de realizar um mapeamento das comunidades, que foi uma comunidade de Buriti do Meio e a comunidade quilombola, a comunidade quilombola de Buriti do Meio e a comunidade vazanteira de Pau de Léguas, né? O professor Cássio também participou desse projeto. E a partir desse elemento desse projeto, porque a nova cartografia social, que ela queria que, na verdade, ela propôs, né, que fosse feito? A gente iria para o campo para poder produzir um fascículo dessas comunidades e depois um boletim. E existia toda uma estrutura e algumas técnicas que são utilizadas para essa produção, né? E eu entrei dentro desse projeto e nós realizamos essas etapas e depois eu acabei aplicando isso em uma comunidade, né? Ou seja, comecei a aplicar dentro de uma comunidade, que foi a comunidade geraizeira, em Rubelita. Vocês podem olhar, aqui está a comunidade de Vazanteira de Pau de Légua, a comunidade quilombola de Buriti do Meio, e aqui a comunidade geraizeira, que foi depois denominada por eles de Território Geraizeiro Jacu da Lagoa Grande. Bom, na comunidade Vazanteira de Pau de Légua, então, que está localizada nessa área aqui, tem toda uma complexidade que eu não tenho tempo suficiente para falar sobre essa comunidade, mas vocês podem observar que tem no entorno ali vários empreendimentos e o que ocorre é um processo de expropriação e de encurralamento dessas comunidades na beira do Rio São Francisco, né? Então, nós fomos só para produzir o mapa social dessa comunidade, ou seja, eles iriam produzir o mapa social e a gente, na verdade, iria apenas formatar isso. Então, as oficinas foram sendo montadas e construídas, né? Oficinas de memória, oficinas de GPS, que serviram para a gente pensar e para que eles pudessem contar como foi a história desses povos, isso foi utilizado nas outras comunidades também, e depois eles tinham uma produção de um croquis, e esse croquis acabava se desdobrando no que eles chamam de mapas sociais. Esse croquis tem uma inovação da nova cartografia, porque os elementos que são colocados, chamados ícones, são elementos deles, né? São elementos dos seus modos de vida que são colocados no croquis e depois isso é transformado no mapa para ter uma validade científica, né? Porque vai ter escala, vai ter título, vai ter todos os elementos que são necessários para um mapa técnico, né? Mas, de qualquer forma, é incorporado, portanto, o modo de vida também e a maneira de produzir. Um ponto importante é que o objetivo da cartografia social não é somente produzir o mapa, mas é justamente a produção do mapa. Porque durante o processo de produção, vários enigmas são descobertos, né, e tem uma significância muito grande para a compreensão dos modos de vida desses povos. Tá? Então, aqui foi uma das estratégias, uma das maneiras usadas em Pau de Léguas. E aí foi possível, portanto, colocar, né, nessas comunidades umas temporalidades, né? O tempo de liberto, o tempo da cheia, o tempo de encurralamento e o tempo do retorno ao território. De maneira que eles acabam colocando as suas temporalidades a partir dessa construção do mapa social. O croquis que eles fizeram e, posteriormente, a construção da cartografia do mapa social da comunidade. Eu vou adiantar um pouquinho por conta do tempo, tá? E mais à frente eu posso retomar e explicar algumas questões dos mapas. Da mesma forma, na comunidade quilombola de Buriti do Meio foram feitas essas mesmas etapas. É uma comunidade que está sofrendo um processo de também, como se fosse um encurralamento por fazendeiros, né, os chamados avanços das cercas, e que acaba afetando justamente o território tradicional dessa comunidade. E as oficinas pela nova cartografia social que foram
divididas em memória, cultura e lugares, na quais os moradores, né, eles colocavam a sua história, as suas características, e depois isso foi possível, então, marcar essas temporalidades, né, o chamado os tempos das colheitas e o chamado tempo das cercas e terras emprestadas, que foi justamente o processo de expropriação do território dessas comunidades. E dentro da nova cartografia social, também tinha que a gente chamava de oficinas de GPS, ou seja, a comunidade ela era instrumentalizada e aprendia a utilizar o GPS, a dominar a tecnologia nessa perspectiva, e eles aqui iam para o campo, né, para poder mapear o território deles. Depois eles traziam isso para a gente e acabava sendo, então, feito o mapeamento. Inclusive o Matheus, não sei se você está aqui hoje, foi um dos responsáveis por trazer isso, né, para uma cartografia mais técnica, né? E a construção dos croquis, que foram realizados pela comunidade, né, vou adiantar um pouquinho, esse é o croquis lá de Buriti do Meio, e depois resultava no mapa social. Uma coisa interessante, se vocês observarem, quando a gente pensa no mapa, no território, a gente pensa num limite, correto? Se vocês olharem esse mapa, ele não tem um limite. Tem uns elementos e outros elementos que fazem parte da cultura dessa comunidade, mas não tem um limite. Por quê? Justamente porque o laudo antropológico dessa comunidade não está pronto, então eles acharam interessante, olha, a gente não vai colocar o limite, porque isso pode justamente trazer alguns problemas, ainda mais no atual momento político, né, que vivemos. Oi? Só porque a apresentação saiu, cara. Por favor, volta. A apresentação. Só um minuto. Clica lá no fixar, lá no... Quanto tempo aí, Marcos? Você tem 10, 15 minutos aí, tranquilo. Não, tranquilo. Conseguiu visualizar? Ótimo, perfeito. Ok, bom, então, conseguiram ver, mas o que eu estava falando do mapa social lá de Buriti do Meio, ele não tem os limites, justamente porque é uma estratégia dessa comunidade, né? Uma estratégia de resistência, né? Ainda mais no atual momento que vivemos, o momento político. E depois de produzir aplicar essas técnicas da nova cartografia social, a partir do projeto com essas comunidades, eu falei, olha, eu vou utilizar isso junto a uma outra comunidade. Foi a comunidade, então, uma comunidade geraizeira, no município de Rubelita. Eu fui convidado, né, o Carlos Dairel me convidou a ir no CAA, porque havia uma demanda, então, de uma comunidade geraizeira, e queria fazer um mapeamento de um território que foi expropriado há 2 décadas, 3 décadas. E eu topei esse desafio, né, quando eu cheguei lá, juntamente com o CA, fomos muito bem recebidos, e, na verdade, eu acabei descobrindo que não era uma comunidade, eram várias comunidades, né, que tinham um território que foi expropriado, então, uma área extremamente grande, né. As comunidades, basicamente, que participaram foram Menino Deus, Monte Alto, Brejinho, né, Córrego Fundo, Riacho do Rancho, Jacu, Chapéu de Couro, Cachoeira, Aparecida e Córrego Gerais, que estão em um lado, ou numa vertente da Chapada, e do outro lado existiam outras comunidades, nas quais ainda não participaram dessa construção dos mapas, né, que foi a comunidade de Barbosa, Rodeador, Vacaria, Pedra Branca e Mutuca. Muito pela distância e pela falta de contato mesmo com os povos. O contato deles se dão justamente na Chapada, mas são áreas de difícil acesso e eles acabaram não participando do processo de construção do mapa social. As comunidades geraizeiras naquela região, elas estão permanentemente em conflito, justamente por conta do avanço, né,
dos plantios de eucalipto naquela região, das monoculturas de eucalipto. Então, cada uma dessas cidades aqui, existem comunidades geraizeiras e existem muitos conflitos justamente por conta dessa expropriação territorial. Basicamente, as comunidades geraizeiras dessa região, elas ficam nos vales, né, como pode ser observado aqui, e nas áreas de chapada é o chamado território intercomunitário, ou seja, tanto as comunidades que estão de um lado da vertente como outras, elas têm acesso a esse território intercomunitário, que é um território que eles utilizavam para tirar os seus recursos, é o território de locomoção, e que ocorreu o processo de expropriação justamente pelo avanço da monocultura e de eucalipto nessas áreas, né? Além de ser aí, geograficamente, uma área de recarga, né? Uma área onde vai drenar os rios aí para os vales. Então, essas comunidades, elas lutam justamente para quê? Para ter esse território intercomunitário. Aí as oficinas começaram a ser desenvolvidas a partir da nova cartografia social, né? Esse aqui é um curral que eles chamam de charrua, né? E a gente tinha as reuniões justamente nesse local para poder estar desvendando esses enigmas que esse território geraizeiro, esse grande território geraizeiro, né? E um fato interessante foi que uma das ocasiões, uma das comunidades receberam o falante chamava Menino Deus, inclusive na tese do Carlos Dairel, essa região ele chama de Menino Deus, né? Depois que eles deram o nome para território geraizeiro Jacu da Lagoa Grande. E em uma das ocasiões eu saí, né, com o seu Dutra, esse senhor aqui, que foi o meu anfitrião, e o seu filho Ismino, né, juntamente com o Matheus, né, que é o ex-aluno que está fazendo agora o mestrado no PPG. E nessa ocasião nós saímos para poder conhecer essa igreja, que era muito antiga na região, por volta dos anos 40, e a gente ficou curioso e nós fomos a conhecer a igreja. Era um final de tarde, o seu Dutra, perguntei para ele qual que era a distância, a gente foi de carro, ele falou, não, é perto. Mas é aquela coisa que o perto, né, que ele apontou inclusive com o queixo, a gente caminhou uns 3 quilômetros para chegar nessa igreja. Quando retornamos já estava começando a cair a noite, e ele resolveu falar, vamos na ponta da chapada para você ver o que é. Alguns pontos onde descia uma estrada cavaleira, ele falava que ia para Salinas, né? E foi quando teve um problema mecânico no carro, e esse carro quebrou, e a gente teve que abandonar o carro e voltar, né? 12 quilômetros a pé à noite. E naquele primeiro momento, né, eu só queria chegar logo, muito cansado, mas foi justamente naquele momento que a gente caminhou esses 12 quilômetros, com esses dois senhores, seu Dutra 66 anos, seu Felizmente 72, é que eu comecei a perceber o quanto a cartografia desses povos ela era rica. A maneira que eles cartografavam seu espaço, né? Através dos solos que mudavam de cor, através da estrada que era traçada, não a partir dos pontos cardeais, porque eles não tinham conhecimento, mas era no sentido leste-oeste, e quando a lua nascia, clareava a estrada, para que eles pudessem passar com as tropas de burros, né, que eles sempre fizeram isso, para levar os alimentos para Cobelita ou para Salinas, além de outras características extremamente importantes, e características geográficas, árvores que eram utilizadas para poder nomear os espaços, e as próprias estradas, além dessa imagem aqui, que foi um local que ele fala, ó, vamos passar lá pela picada. Eu falei, o que é a picada, seu Dutra? A picada, vocês podem observar na imagem aqui, tem uma formação de eucalipto, né, um plantio, e aqui tem essa derrubada que eles fizeram. Todo ano, ele e o compadre dele, que é o seu Theo, eles caminham em torno de uns 5, 6 quilômetros e vão lá e derrubam algumas árvores para marcar um local onde há mais de 20 anos eles soltavam gado e que era território deles, né? Então, na verdade, isso é uma estratégia, né, de resistência, uma estratégia de resistência nessa chapada. No meio do nada, nem celular pegava no lugar, né? Então, muito isolado, tudo muito complicado para mim e para Matheus, que estava comigo, mas para eles parecia uma coisa muito trivial. E a partir disso, então, eu comecei a pensar sobre essa cartografia desses povos também.
dessas comunidades. Não só dos geraizeiros agora, mas da maneira que os quilombolas pensavam o seu território, a sua cartografia, da maneira que os vazanteiros pensavam a sua cartografia, né? Então, eu comecei a desvendar esses enigmas ali existentes, e é claro, né, da maneira que a própria Unimontes e outras ONGs e os pesquisadores existentes aqui, eles pensavam uma maneira de produzir essa cartografia dentro do norte de Minas também. Talvez não era chamado de cartografia, mas produziam mapas, né, produziam conhecimento que não estava ainda teorizado. E, no geral, isso foi possível, então, né, fecha aspas aí, marcar esse chamado tempo das estradas cavaleiras, o tempo do eucalipto, o tempo dos movimentos sociais. Eu não tenho tempo suficiente para explicar cada um deles, mas são temporalidades que estão relacionadas, muitas vezes, com o avanço, né, do eucalipto sobre essas áreas e a resistência desses povos. E uns mapas produzidos, a gente tem em vermelho aqui as datas que levavam para Salinas, que está aqui mais a norte, e Rubelita, aqui na margem do rio Salinas, tá? E aqui eram as estradas que acabavam levando, né, que faz parte do modo de vida desses povos, né, são chamadas estradas cavaleiras ali existentes, que a gente conseguiu, então, trazer isso para o trabalho, né. E eles estão envolvidos em movimentos sociais, tanto os vazanteiros, como os quilombolas, como os geraizeiros, né, no caso, os geraizeiros, o movimento geraizeiro. Essa área aqui, então, que está em laranja, basicamente são municípios que têm comunidades geraizeiras, que fazem parte do movimento, tá? Da mesma maneira que o movimento social, que é a articulação Rosalino, né, que aí foi uma produção do trabalho do Carlos Dairel, que eu acabei utilizando para poder sinalizar onde estavam essas comunidades que eu estava pesquisando. Os 7 povos, né, então eles são o que a articulação Rosalino chama, né, são geraizeiros, vazanteiros, veredeiros, catingueiros, quilombolas, indígenas e apanhadores de flores, que são povos e comunidades tradicionais do norte de Minas e que têm maneiras muito específicas e próprias de pensar os seus territórios e de ter uma cartografia muito específica, que é a maneira que eles produzem. Não só, basicamente, são agricultores, né, ou então coletores, no caso, os apanhadores, mas a maneira que eles têm o chamado modus operandi dessas comunidades sobre o território. Então, essa construção territorial está muito relacionada com a maneira que eles enxergam o espaço, que eles constroem esse espaço. Aqui os croquis da comunidade geraizeira e, por fim, né, a cartografia deles, né, que aqui tem a área da Chapada, que é a área que eles querem ter uma retomada. Bom, a partir disso, então, foi possível, a partir das perspectivas de território de Rasber, pensar quais são as dimensões desses territórios para essas comunidades, que é uma dimensão política, simbólica, econômica, né, e espacial. Cada um desses povos tem as características específicas para cada uma dessas vertentes, e o que me chamou muita atenção e que fazia muito sentido era a maneira que eles enxergavam seus territórios, né? Porque durante o processo de construção dos mapas, é muito fácil um geraizeiro, melhor, vou colocar o exemplo, um vazanteiro, desenhar um peixe. Mas como que ele vai colocar no mapa? Qual que é o sabor desse peixe? Parece uma coisa simples, uma coisa que não é importância, mas extremamente importante para esses povos. Que isso tem a ver muito com a maneira que eles vivem. Está extremamente interligado com a cosmovisão deles, sobre a cosmovisão, a maneira que eles utilizam os territórios, né? E a própria maneira como eles veem os territórios. Aqui nós temos a visão dos vazanteiros. Eles têm uma visão, por conta do processo de expropriação, entre outras coisas, do rio para o interior, né? Do rio para a Interlândia. Os quilombolas de Buriti do Meio, na verdade, você tem uma centralidade, que é onde o Eusébio, que é um ancestral, ele finca o quilombo, e dali vão surgindo as outras famílias, e, na verdade, você tem as cercas, os cercamentos, que vêm, então,
da periferia para o centro, forçando essa comunidade, né, expropriando a comunidade, e os geraizeiros, que na verdade eles estão na borda, né, estão na periferia, e o que eles querem retomar é justamente a área central do território deles, que é o território geraizeiro do Jacu da Lagoa Grande, que tem em torno de mais ou menos 20 hectares, alguma coisa, 20 mil hectares, mais ou menos isso. Bom, para finalizar, então, essa cartografia, que eu chamo de cartografia decolonial catrumano, só para sinalizar, o catrumano, ele foi adicionado justamente por conta das questões, né, que dizem respeito ao norte de Minas. É bom salientar que o catrumano, ele surge com os viajantes naturalistas, especialmente o Saint-Hilaire, e ele começa a perceber que a população, né, as pessoas tinham uma relação muito intrínseca, muito própria com o uso do cavalo, né, para poder se locomover. E aí ele utiliza o termo, né, quatro patas, que depois quatro mãos, catrimano, escatrumano. No entanto, esse termo ele surge dentro dessa perspectiva, mas na relação entre as Minas e os Gerais, o sertão, os mineiros começam então a chamar os povos do sertão, né, de catrumano, mas dentro de uma perspectiva pejorativa. Só que aí, na virada do século, né, 2005, surge o movimento catrumano em Montes Claros, e o professor João Batista é um dos grandes, é uma das pessoas que vai mais contribuir com isso, com seus estudos, né? E aí você tem uma ressignificação, né? Ou seja, não a ressignificação, você volta para o significado original, né, do catrumano, a partir de uma perspectiva de positivação. Então, eu acabo denominando essa cartografia então, do norte de Minas, dessas pessoas, de como elas veem o território, e de como que isso foi produzido, vários estudos aqui na região ao longo dos anos 80 e 90, de cartografia decolonial catrumana. Então, portanto, é uma cartografia decolonial, atribuída à geografia seguinte, à cartografia, não somente um sentido de libertação, no que tange, então, as rixas nas estruturas, né, da cartografia ocidental tecnicista, né, que não considera os saberes desses povos, né, mas, sobretudo, um sentido de reconhecimento da existência e relevância de outras formas de geografar. Esse geografar aí é utilizado a partir dos estudos do Carlos Walter Porto, né, de representar, cartografar o espaço que se distingue, né, da cartografia clássica oficial, né, em seus objetivos e cosmovisões. As práticas próprias empregadas, portanto, no norte de Minas, por povos e comunidades tradicionais, conferem na perspectiva da cartografia social, portanto, ela é uma cartografia social, e da perspectiva do pensamento decolonial, uma especificidade aos embates territoriais e opressão desses povos, né, aderindo a abordagens intrínsecas no que diz respeito aos aspectos historiográficos, territoriais, identitários, né, do norte de Minas Gerais, e os fisiográficos também. E, para finalizar, né, então, a cartografia catrumana, que é uma cartografia social, ela é um conjunto de formas próprias de cartografar o espaço por povos e comunidades tradicionais, norte-mineiras, em um processo de automapeamento, né, que são indissociadas de seu contexto histórico e fisiográfico, e que, para sua compreensão e mapeamento, são necessárias as utilizações das técnicas essenciais, né, que aí foram produzidas a partir da pesquisa, né, que é a chamada caminhada transversal, a qual o pesquisador tem um contato com esse território, né, o levantamento dessas temporalidades que acabam explicando em que contexto e como que essas comunidades vivem, o seu modus operandi, né, e as vertentes de análise do território. Como que se dá o território para essas comunidades, né? A relação deles com o território. Bem como a percepção, né, do espaço pelos sujeitos, né? Amparados, portanto, aí, por uma teoria, né, por um contexto aí decolonial. E é isso, basicamente, assim, e aí eu deixo para responder algumas das perguntas, né, que podem surgir aí, ok? Obrigado. Sérgio, muito obrigado, né, sua apresentação foi extremamente didática. Eu penso que para os nossos alunos que não têm, né, ainda uma formação nessa linha da cartografia social, né, como que ela é praticada, então
foi uma bela aproximação, tá? Tem algumas perguntas, são poucas, eu penso que estão, né, intimamente ligadas à temática que você trabalhou, então eu vou direcioná-las a você e em seguida eu passo a palavra para o professor Cássio fazer a apresentação dele, tá? Então, nós vamos começar aqui com uma pergunta do professor Manuel, né, falando qual que é a relação, se existe uma relação entre a cartografia social e a cartografia orientada a objeto, ou seja, a cartografia mais tecnicista, né? Isso, claro, guardado as limitações, pensando em técnica cartográfica. Sérgio, você... Então, Manuel, a cartografia social, o que vai diferenciar da cartografia técnica, na verdade, é o objetivo a ser alcançado. A cartografia técnica, basicamente, o objetivo é a produção do mapa. E a cartografia social, na verdade, você tem um elemento ali que é humano e a participação desses sujeitos no processo de produção do mapa. Porém, a cartografia social também ela vai buscar esse mapa, né? Então, esses elementos técnicos, eles são fundamentais também para a cartografia social. Não é um rompimento dessa verticalização, né? Mas é uma maneira de utilizar desse conhecimento, dessas técnicas para a produção de um mapa, que é um mapa que tem validade, né? O mapa tem que ter título, tem que ter escala, tem que ter outros elementos. Então, na verdade, é a utilização dessas técnicas para a produção de um mapa que é social. Sérgio, você me permite, e ao Manuel também, além dessa questão, nós precisamos, né, de maneira até forçosa, diferenciar a cartografia social para a finalidade com que se propõe. Então, nós estamos falando de uma cartografia, por vezes, praticadas para laudo antropológico, para um relatório de demarcação, né? Então, é uma atividade técnica com uma determinada finalidade. Outra atividade são a atividade que nós, acadêmicos, fazemos. Então, não é descartado, e aí eu toco nisso porque a Mariana já até pediu o Sérgio o contato dele aí para, né, ler o trabalho do Sérgio. Tem muita gente interessada nessa linha, né? Tanto no programa da Geografia quanto nos outros programas que nós temos na universidade. Então, a grande questão é exatamente essa. A percepção de como aquela comunidade lida com o seu espaço, lida com o seu território, ele pode, de alguma maneira, ser uma análise do geógrafo. E você vai contrapor essa cartografia praticada por esses atores uma cartografia que nós percebemos por métodos direcionados a objetos, por exemplo, uma imagem de satélite. Um produto via sensoriamento remoto pode ser utilizado como fonte de dados para que eu compare com a percepção daquela comunidade com o território dele. Esses estudos de percepção, que vem lá da geografia humanística, né? E aí eu aproveito a oportunidade, perdemos recentemente a professora Lívia de Oliveira, né? Que é uma das referências da Universidade de Rio Claro sobre isso, exatamente como que são as cartografias das percepções. Então, há uma cartografia de uma percepção, vamos dizer assim, real, do ponto de vista mais pragmático, que é aquilo do dado, né, propriamente, oriundo de satélite, sistema, né, suborbital, né? Ou nós temos uma cartografia da percepção. E aí, nesse ponto, né, o professor Ricardo Palhares fez um questionamento, Sérgio, que é uma cartografia, né, ele narrou um pouco dessa história dela na Amazônia, o professor Alfredo Wagner, né, uma referência sobre isso. A Vívia depois pede você tocar um pouco também na questão da Guerra dos Mapas, né, daquele episódio que aconteceu lá em Carajás. Mas a questão toda que o Ricardo coloca é exatamente isso, né? Onde no Brasil hoje nós temos uma maior produção dessa cartografia social e o porquê disso. E uma pergunta que eu achei interessante dele é exatamente, e na área urbana, porque ela é muito comum em área rural, exatamente porque na área rural você tem a maior concentração das comunidades tradicionais, dos conflitos socioambientais, mas aí eu te adianto, Ricardo, que nós temos também, inclusive o professor João Batista, né, como várias vezes mencionado aqui, pela importância que ele tem nesse processo, né? Eu e o professor Manuel tivemos recentemente, né, no estudo de uma área de quilombo aqui dentro da área urbana de Montes Claros. Então,
há uma tendência, há cartografias sociais praticadas, né, em São Paulo, por exemplo, com pichadores, skatistas, essas tribos urbanas, né, que têm uma percepção do espaço diferentemente de outros grupos. Então, além da cartografia social, ela também é uma cartografia de percepção, que nós, enquanto cientistas, enquanto pesquisadores, podemos cruzar essa percepção exatamente para revelar muito da identidade de cada grupo, de cada comunidade. Então, eu pediria ao Sérgio para, né, responder ao professor Ricardo. Marcos. Por favor, professor João. O professor João pediu a palavra, Sérgio. Aí, pela posição dele tão mencionado, né? Professor João, por favor. Bem, eu sou uma das pessoas que ajudou a construir essa cartografia decolonial catumana. O que eu compreendo do ponto de vista da antropologia é que, a partir da pergunta do Manuel, né, e que o Sérgio respondeu bem, mas eu quero ampliar a possibilidade de resposta, de compreensão, é que a gente vai fazer uma fusão de dois horizontes. O horizonte dos sujeitos históricos da comunidade que está se cartografando e a fusão do técnico, do pesquisador, porque normalmente quem está fazendo essas cartografias decoloniais catumanas, nova cartografia social, são pesquisadores. Então, ao se cruzar o saber local com o saber técnico, acadêmico, e ao levantar as temporalidades, uma característica que o Gramsci diz que de formas de pensar, que existem duas formas de pensar, é que nós pensamos filosoficamente, nós acadêmicos, o que é pensar filosoficamente? É pensar a integralidade das coisas como um sistema. E que o povo, em geral, pensa folcloricamente, ou seja, não há uma integridade, não é para se pensar como um sistema, mas como fragmento das coisas. E o que resulta no final do processo da pesquisa e do geografar o território da comunidade é que eles passam a pensar sistemicamente. Essa é uma mudança fundamental para os sujeitos históricos com quem a gente trabalha. Então, a percepção deles do que eles vivem, da opressão que eles vivem, passa a ser extremamente complexa e qualificada. Eu acho que essa é a maior riqueza da nova cartografia social, mas muito mais profundo a cartografia decolonial catumana. É isso, obrigado. Muito bem, João. Mais uma vez, muito obrigado, né? A participação, gente, do professor João Batista aí, explicando para a gente isso. Então, acho que para o Manel, né? O Manel postou aqui que esclarecedor exatamente essa diversidade. O Ricardo, então, a pergunta, Sérgio, em qual região do Brasil hoje nós temos a maior quantidade de trabalhos relacionados à cartografia social? E a professora Vivian pede você explicar um pouco esse período da chamada Guerra dos Mapas, por favor. Seu áudio, Sérgio. Sérgio, sem áudio. Ok? Agora, beleza. Então, eu acho que dá para responder e os dois ao mesmo tempo, tá? Nos anos 80, o professor Alfredo Wagner, ele começa a fazer alguns trabalhos justamente no chamado Projeto Carajás, e que é obviamente uma área muito extensa, né, naquela região, e isso acaba desdobrando aí nos anos 90 no livro chamado Guerra dos Mapas. Em algumas entrevistas, inclusive, mais recentes, o professor Alfredo Wagner até coloca que o projeto da nova cartografia social, ele se distingue um pouco, né, do que foi colocado ali na Guerra dos Mapas. Os trabalhos realizados nesse período, eles acabaram possibilitando, portanto, né, a incorporação dos sujeitos, a incorporação do humano, né, e uma valorização desses aspectos sobre essa cartografia que era produzida pelo Estado até então, nos anos 80, uma cartografia que era mais técnica, né, que tinha seus objetivos
específicos ali, né? Tinha outras intencionalidades. E a partir ali de outros estudos na região com os babassuais, já no 2004, mais ou menos, justamente sobre os territórios, né, dos babassuais, ou seja, o avanço da pecuária, o avanço de outras técnicas de produção que começaram a impactar as áreas de babassual e a retomada de organização desses povos para retomada desses territórios. E a partir disso, então, o Alfredo Wagner, ele vai, em 2005, lançar a mão do chamado projeto Nova Cartografia Social da Amazônia. Então, ele começa na Amazônia, e são áreas onde você tem um desenvolvimento de pesquisas sociais mais intensas, mas depois ele é trazido para o Nordeste brasileiro, e esse projeto acaba se expandindo também para o norte de Minas, né? Nós temos uma equipe na Unimontes hoje que trabalha com a nova cartografia social, né? São pesquisas nessas áreas. Mas hoje nós temos muitos trabalhos de cartografia social, principalmente na região do Mato Piba, né? E que é uma região de conflitos territoriais e de uma complexidade de povos e comunidades tradicionais muito intensa ali, que é uma região mais central do país, né, entre a Amazônia, entre o Nordeste, então, e o Centro-Oeste. Então, é uma área hoje que você tem disputas territoriais e você tem uma produção de cartografia social muito intensa nessas áreas, né. Inclusive, acho que antes de ontem, alguma coisa assim, tem uma comunidade geraizeira que conseguiu um território que foi desde os anos 90, final dos anos 90, eles estão tentando reconquistar esse território expropriado por uma empresa, né? Eles conseguiram ontem, ou seja, depois de basicamente 20 anos, né, conseguiram o direito de ter o território. E isso também são frutos de trabalhos nessa perspectiva de mapeamentos sociais, né, desses territórios, dessas comunidades. Okay? Beleza, Sérgio. A Yara Souto perguntou também se existem migrações entre essas comunidades, né, que você estudou. Então, a comunidade de Buriti do Meio, ela é fortemente marcada por migrações. Ao longo do processo histórico dessa comunidade, construção, a população ela foi crescendo. Por volta de meados do século XX, era 37 famílias, hoje são 250, então são muitas pessoas. E o território foi sendo cada vez mais comprimido pelo avanço das cercas. Então, a comunidade ela começa a perder as áreas agricultáveis, né, as melhores áreas. E o avanço dessas pastagens e da criação extensiva de gado também provocou secas nessa região. Uma comunidade que sofre muito com a falta de água, né, dentro da comunidade, até mesmo água para beber, né? E aí eles são, de certa forma, obrigados a fazer uma migração, que é sair da comunidade e passar uma temporada colhendo laranja, café em outras regiões, e depois retomam para a comunidade para poder, né, dar continuidade ali ao modo de vida deles. Um fato interessante é que quem faz essa migração são os homens. Então, ao longo do tempo, isso foi muito perceptível durante a produção da nova cartografia social nessa comunidade, a produção do mapa, como que as mulheres, elas têm um papel fundamental na comunidade, né? Um papel, assim, de liderança. Inclusive, as últimas presidentes da associação eram mulheres, né? Justamente por conta que os maridos saem, elas têm que acabar resolvendo muitas das situações cotidianas ali existentes. Com relação aos vazanteiros, a migração vazanteira ela é uma migração pendular, né? É uma migração que ele vai e volta, na verdade é um movimento pendular, né? Ele vai e volta da cidade ou de Manga, ou de Matias Cardoso, vai para a ilha, trabalha, no final do dia retorna, ou no final da semana retorna. Então, você tem fluxos migratórios nessa comunidade. Com relação aos geraizeiros, o modo de vida geraizeiro fazia com que eles semanalmente, eles saíam, então, eles produziam durante a semana, né, a produção de alimentos,
e levavam no lombo de mulas, de burros, até a cidade de Rubelito, até a cidade de Salinas. Então, você tem um fluxo que era nessas estradas cavaleiras, mas que é para manutenção também dessas comunidades. E uma relação muito intrínseca com o chamado território intercomunitário, que eles retiram os recursos, etc. Com a chegada do eucalipto e depois alguns cercamentos na região, eles não tinham mais como passar a cavalo. Eles começaram a utilizar o automóvel, alguns deles, para poder ir na feira. Em uma das ocasiões, inclusive, um dos moradores me disse, olha, não é porque eu estou indo de carro levar a minha feira para vender que eu deixei de ser Geraizeiro. Porque esse fluxo migratório que eles fazem é justamente parte do modo de vida da comunidade. Então, são migrações e movimentos migratórios específicos de cada um deles. Né? Beleza. Então, com isso, né, nós encerramos, né, vários comentários, Sérgio, sobre te desejando parabéns, né, vários professores, inclusive foram, né, seus professores, né, te desejando parabéns. Então, depois você vai ter acesso a esse, né, esse vídeo e, naturalmente, também esses relatos aí. Então, eu te agradeço, né, imensamente. Acho que fica uma dica, né, fica uma situação aí para os nossos alunos, principalmente alunos da graduação, a importância das leituras clássicas, né? O professor Martinelli, que a cartografia ela é ciência, mas ela tem muito de arte, exatamente por ser uma percepção, né? Uma realidade a partir de uma vivência, de uma experiência. O Yves Lacoste, a geografia serve de mais nada para fazer a guerra, mas quando a gente vê a Guerra dos Mapas, que a região de maior produção da cartografia social é uma região onde que você tem conflitos, né, de maneira mais intensa. Então, o mapa é um instrumento de poder. Né? Sim. O mapa é um instrumento de poder. Por isso, a importância da cartografia social para gerar esse poder para aquela população, de alguma maneira, estar invisibilizada. Então, esse é o processo, essa é a temática, esse é o nosso desejo, esse é o papel da universidade. Tem outra pergunta aqui da professora Yara França, né, aqui no chat, aqui te perguntando sobre, primeiro elogiando sobre o papel dessa cartografia, mas se a geografia e a cartografia decolonial, como isso se insere no movimento moderno e pós-moderno das epistemologias do Sul e do Norte global, né, dada não somente as teorias metodológicas, mas as técnicas que poderiam explorar mais. Pedindo para você fazer esse contraponto, né, entre as teorias nessa epistemologia Norte-Sul, como que esse modelo da cartografia decolonial se encaixa em. Tá, o áudio está ligado, né? Obrigado. Então, primeira coisa, né? A decolonialidade, ela rompe, de certa forma, com os estudos chamados subalternos, justamente nessa perspectiva, porque os estudos subalternos, eles emergem no século XX e colocam que a modernidade ela vai surgir justamente com o liberalismo e o neoliberalismo nos continentes africano e asiático, e os estudos decoloniais que vão, de certa forma, serem construídos após os anos 90, aí, com Mignolo, com Quijano, entre outros, colocam que a colonialidade, na verdade, ela surge no século XVI, né, com o processo de avanço, com o processo de colonização espanhola e portuguesa na América. Né? Então, isso seria um contraponto que coloca que ali nasce, na verdade, o colonialismo e, na verdade, há uma relação muito intrínseca entre o colonialismo e a modernidade, né, que acabam sendo uma produção ali em conjunto. Né? Então, é o que acaba se diferenciando aí desses estudos decoloniais. Quando se coloca a ideia desse rompimento, dessa relação norte e sul, dos estudos decoloniais, não é um rompimento do pensamento e da produção do que foi feito pela Europa. Né? Na verdade, seria o quê? Colocar no mesmo patamar, né, ou seja, numa horizontalidade, tanto o pensamento europeu quanto o pensamento que é produzido no Sul. Né? Então, seria uma maneira de verticalizar esse rompimento dessa relação horizontal que é colocada pelo eurocentrismo. Né? A verdade está ali a partir do que é produzido pela Europa e o que está no Sul não tem relevância. Né? E é justamente o oposto. Né? É justamente uma maneira de pensar de forma que é horizontalizada.
Ok? Beleza, ótimo. Então, agradeço, Cássio, agora a apresentação. Vou fazer a apresentação aqui, colocar a apresentação do professor Cássio, mais uma vez agradeço o Sérgio, e aí depois, no final da fala do Cássio, nós abriremos novamente aí para a exploração. Uma boa noite a todos e todas. Antes de dar início à fala, vai um lembrete aí, mas que Marquinho deve reforçar no final. Vai solicitado que eu fizesse o lembrete. Amanhã, quinta-feira, às 8h30, a palestra número 3, denominada Clima Urbano e Áreas Verdes. Né, todos convidados aí, do doutor Wellington Lopes Assis, da UFMG, mediado pelo professor Ronaldo Alves Belém. Então, todos convidados a participarem. Pode colocar aí, Marcos? Tentando aqui, cara. Apareceu de você, não? Não. Eu tenho ela aqui, né? Mas aí, pro pessoal, né? E isso vai aparecer pro pessoal. Isso, pode subir. Está aparecendo agora. Apareceu? Apareceu. Ótimo. Beleza. Pode subir. Obrigado. Fica à vontade aí, Cássio. É só pedindo, eu vou passando aqui. Pode. Pode, Marquinhos. Bem, dizer que é um prazer. Volta aí um pouco, Marcos. Dizer que é um prazer estar com vocês, né? Mais uma noite. Essa segunda semana nossa, né, de trabalhos riquíssimos. E hoje a nossa contribuição aí, né? Sérgio já deu uma excelente contribuição. Eu vou tentar, de maneira um tanto quanto ensaísta, mas já com algumas projeções de outros estudos e estudos em andamento, falar um pouco sobre as cartografias, comunidades e suas representações. Ensaio porque, quando se fala de representações, na geografia, elas são inúmeras. E a cartografia, que é um dos grandes elementos que fazem com que essa geografia nossa se conclua em um, abre aspas e fecha aspas, produto, né? E aí eu estou falando do mapa, mas as representações poderiam ser, como por exemplo o globo, né? E outras mais. Daí, esse item 1, eu trago essa fala final de Marquinhos aí, né? E aí, assim, desde autores brasileiros, né, como Paulo Araújo Duarte, né, autores que trazem uma cartografia básica, né, para iniciante. É interessante falar da arte, da técnica, do conhecimento e da metodologia, né. Eu costumo, em sala de aula, lembrar o professor Marcos, né, em que sei que ele repassa para os acadêmicos, né, que o mapa tem que ter título, tem que ter coordenada, tem que ter escala, tem que ter legenda. E aí Marcos pode fazer correções e alterações na minha fala. E essa concepção, né, de trazer uma arte junto com técnica, né, é muito importante, porque toda arte, né, tem uma técnica, tem um meio, né? E aí, dentro da cartografia, em que o professor Emanuel solicita a pergunta para o professor Sérgio, né, ela se traduz basicamente entre o ponto, a linha e o polígono, né? Não inalterando a perspectiva metodológica da cartografia considerada como clássica, e não diferente dessa cartografia que nós iremos apresentar com as representações. Então, enquanto as representações são ponto, linha e polígono
e que nos traz um arcabouço bem interessante sobre a técnica cartográfica, e mesmo com os meios digitais de hoje, da pós-modernidade, essa cartografia se faz presente na geografia. Nesse segundo tópico, quando a gente traz cartografias no plural, assim como no título, oficinas e automapeamento, houve uma resistência pessoal, né, sobre oficinas, em trazer o produto. Mas, de fato, depois de muita reflexão, né, a oficina do nosso cotidiano, ela sempre traduz, né, seja ela artesanal ou não, tecnicista ou não, da manufatura ou não, ela traz um produto. Né? Ela requalifica produtos na visão marxista. Né? E aí, a categoria que mais nos agrada é a de automapeamentos. E colocamos algumas diversidades desses mapeamentos, dessas oficinas, dessas cartografias no plural, como as coletivas, as sociais, as compartilhadas, as participativas, os etnomapeamentos, os automapeamentos, como já dito, a existencial. Né? Dessas, nos chama muita atenção a existencial. Tem um trabalho do professor Egmar Chaveiro, da Universidade Federal de Goiás, em que ele trata do meio urbano, essa cartografia para deficientes físicos, por exemplo. Automapeamento, enquanto meio e técnica. O etnomapeamento, o etno voltado principalmente para a concepção indígena no que tange a política nacional do PENGAT. Os participativos das várias comunidades, os compartilhados, e aí nós temos uma divisão, porque quando se trata da cartografia social e da nova cartografia social, nesse período aí que o professor Sérgio falou na década de 90, 92, vocês estão me ouvindo? Tá um silêncio atroz? Ah, ótimo. Então vou continuar. E nesse momento, houve a utilização dos objetos dessa cartografia pelo Estado, pelas empresas. Daí a necessidade do surgimento, né? E aí de um outro adjetivo, né? Aí, que seriam as novas cartografias, né? As sociais, quando, e não necessariamente, Manel, aí continuando na resposta, né? De objetos, né? E as coletivas, tanto quanto as participativas, elas têm um elemento que é a liberdade. E por quê? Porque, na verdade, é o convite que a comunidade faz às instituições, no caso, às universidades ou ONGs que trabalham com esses meios cartográficos, para realizarem os seus, abre aspas, fecha aspas, produtos cartográficos. Né? Então, assim, essa diversidade de cartografia, ela é bem interessante. Um conceito que cabe aqui, muito importante, é o de fronteira de conhecimentos. Então, quando o Sérgio fala do processo decolonial, né, quando Marx fala da utilização de antropólogos e sociólogos, né, é importante a gente lembrar do professor Cássio Issa, da UFMG, quando ele trata, né, desses saberes que são aglutinados
e pensados com a nossa geografia. Isso é muito importante. Essa fronteira, ela tem que ser rompida, é claro, dentro de uma episteme rigorosa, e aí nós colocamos aí o ensaio com algumas comprovações ensaístas, ou deste próprio ensaio, né? Mas ao refletir com a Suíça sobre romper com as fronteiras, é que a gente pensa novas formas de representações. As culturais são pensadas aí pelo George Seaman, quando ele, inclusive, trata de um olhar da geografia cultural sobre esse mapeamento, né? Aí lembrando da geograficidade de Eric Dardel, né? Trazendo Cosgrove para os fenômenos, e essa geografia cultural. Pode subir, Marquinhos? E nisso, a gente traz uma fala que é bem interessante, do Alxerray e do Collin, dizendo que todos os mapas são uma abstração do mundo, elaborados sempre a partir de algum ponto de vista. E aí volta ao processo histórico, né? Então, assim, entre cartografia e geografia, né? Da história das representações espaciais, os mapas começaram, não por acaso, como ficção, no meio de se pensar do mundo a partir da crença e dos mitos, e não a partir da geografia. A gente aprende no mestrado, no doutorado, que toda citação é uma aceitação de quem a usa, né? Mas eu trago para uma reflexão, né? Então, assim, se nós voltarmos lá na Babilônia, lá naquele primeiro, caracterizado como o primeiro mapa encontrado, né? E aí todo mundo está vendo fazer as aspas aqui, né? Em um barro, né? E de várias escritas de escribas, né? Da antiguidade. Douglas Santos tem um título de um livro que chama Reinvenção do Espaço, que traz, por exemplo, a cartografia dos melanésios, né, do sudoeste asiático, bem interessante. E aí eu fico pensando em fazer uma cartografia, né, morando em ilha, onde que o horizonte visível, né, era altamente limitado, do que morar em um continente e criar essa cartografia. Então, fica aí a reflexão entre a geografia e a cartografia. No terceiro item, e aí nós damos muita importância a essa perspectiva desse item, são as linguagens. E que linguagens são essas, né? Desde a ação, a comunicação, os símbolos, a estética, a subjetividade, a memória. Quando eu falava sobre as fronteiras dos saberes, então, assim, a gente vai na ação comunicativa de Habermas, a gente trabalha com os símbolos de Todorov, né? A estética de Spinoza, a subjetividade de Sueli Ronick, a memória de Legoff. Então, são vários pensamentos que vão nos ajudar, enquanto geógrafos, representar via uma linguagem. Como hoje, por exemplo, a linguagem que todo mundo utiliza, né, via o celular, né, do smart, né, enquanto fonte inteligente. Mas aí, para tentar traduzir todos esses elementos, eu trago o Lima, que é o Elias Lima, que trabalha filosofia na Universidade Federal de
governador Valadares, no seu livro que trata sobre encruzilhadas geográficas, ele dá muita importância ao sujeito. Porque é esse sujeito que é o comunicador, é esse sujeito que faz o símbolo, é esse sujeito que gera a estética, é esse sujeito que tem as subjetividades. Ou seja, é o sujeito, né, que traduz todas essas linguagens. E ele diz que o sujeito possui um leque ilimitado de possibilidades indeterminadas, de maneira que o sujeito que o percebe não é capaz de dar conta, sendo capaz apenas de delimitar a sua apreensão objetiva da comparação de inspeções objetivas alheias, né? Na antropologia tem muito esse elemento da comparação, né? Pode subir um pouco, Marcos, por favor? E aí, para agregar o pensamento de Lima, né? O Roland Barthes, quando ele trata de semiologia, né? Ou seja, trazer, de fato, o simbólico, e aí, obviamente, a estética está inserida, ele traz que a significação pode ser concebida como um processo. E aí, todas as representações do processo estão envolvidas, né? Que é o ato em que une o significante e o significado. Ato cujo produto é o signo, né? Então, o signo, enquanto a representação que ela pode ser uma novidade dentro de uma comunidade. Mais embaixo nós vamos falar sobre categorias nativas, mas podem surgir elementos novos na comunidade. E é bem interessante aí que também a gente recorda de algumas aulas do professor João Batista, né, sobre significados significantes, Vanigirtz, né, a densidade da cultura, né, aprofundar para entender esse pensamento, né, e lá dos melanésios, esse significado significante, ele traz um produto, como eu já citei aqui, entre aspas, que é o signo, né? Bom, o outro tópico, depois de linguagem, são as representações em si. Mas nós trazemos para um debate, né, a perspectiva do corpo e espaço e os sujeitos. E aí, Merleau-Ponty, na fenomenologia da percepção, ele traz um capítulo essencialmente sobre o corpo e outro capítulo essencialmente sobre o espaço, né? E aí, assim, é pensar em que esse corpo representa no espaço e como ele é representado. Um grande exemplo, assim, nós vamos colocar as manifestações, né? Então, em 2013, por exemplo, fomos todos para a rua, né? As manifestações atuais, agora nos Estados Unidos, sobre o racismo, né? Contra o racismo. E assim, como o corpo, né? E aí vem um pouco, né? Lá da década de 80, né? A perspectiva de que o corpo fala, não é? Naquela pedagogia toda que os anos 80 nos mostrou, né? Mas Merleau-Ponty diz que a constituição de um nível espacial é apenas um dos meios da constituição de um mundo pleno. Meu corpo tem poder sobre o mundo quando minha percepção me oferece um espetáculo tão variado e tão claramente articulado quanto possível, enquanto minhas intenções motoras, desdobrando-se, recebem do mundo as respostas que esperam. Então, essa fala é bem complexa, né, de uma profundidade assim quase atroz, porque como que cada membro da comunidade está pensando no seu espaço? Quais são as intenções motoras, seja de uma criança, de um adulto ou de um ancião? Eu agora à tarde via uma live sobre representação indígena e a Covid tem, infelizmente,
causado um efeito negativo, trazendo muitas mortes nas aldeias. E aí quem morre? Os anciões. Então morre a história. Então, assim, como desdobrar o pensamento em representação se aquela história se encerra naquele ancião? Não é? As representações dos trabalhos de oficina que o Sérgio mostrou aí, mostraram como cada uma das comunidades que ele trabalhou um elemento próprio. E aí, falando de elemento próprio, outro elemento de representação são as categorias dativas. Eu tento fazer esse resgate, mas ele é muito complexo, justamente, Manuel, e aí as contradições, né, da episteme, das aceitações dessas categorias dativas. Então, por exemplo, a Sueli Ronick, com Guattari, quando fala dos desejos, né, a cartografia do desejo, e a subjetividade, ela trata, por exemplo, do Tecoá-Porã, dos Guarani Kaiowá. Então, quer dizer, a categoria do Kaiowá, perdão, é o Tecoporã. E aí, ela vai tentar explicar, né, obviamente, na perspectiva etnográfica, né, e hoje com protagonismo indígena nas pesquisas, essa leitura do que é, de fato, o Tecoá-Porã. Né? E aí eu trago, né, exemplos que eu já conhecia a tese do Sérgio, trabalhados por ele. E o exemplo, dentro de um regionalismo, dentro de uma história, dentro da categoria territórios e lugares, que são as que mais estão presentes nesses trabalhos, surgem duas categorias lá na comunidade Vazantei de Pau de Égua que são importantíssimas. Vocês estão vendo aí Estado. Estado fui eu que coloquei. Mas na legenda do mapa da cartografia social, aparece a categoria carro do IEF, guarda do IEF. Então, assim, nós poderíamos criar um universo de representações sobre carro do IEF e guarda do IEF. Eu só coloquei a perspectiva de Estado. Né? Então, é uma categoria dativa, local. Nos quilombolas do Buriti de Meio, ainda é exemplo, marco histórico. Né? Então, das inúmeras legendas que eles colocaram, o marco histórico. E o limite. E aí, Sérgio depois até pode fazer um comentário, né? O limite, ele é descontínuo. Por quê? Porque diante do processo histórico, do qual eu coloquei lá nas categorias dativas, e aí cada grupo, cada comunidade tem a sua história, os quilombos de Buriti do Meio, no município de São Francisco, parte de um momento da história deles, eles tinham um conhecimento de um território completamente fechado. E em um outro dado momento, em que parte da terra retornou ao grupo, houve dúvidas, e aí nasce essa descontinuidade do território. Eles fazem a opção de, no mapa, na legenda, trazer a representação em não fechar o limite desse território. Para exemplo final de categoria nativa, Mãe d'Água. Como, por exemplo, quem é de Pirapora, quem é ribeirinho, né, por todo o Brasil aí, tem a categoria
né, que representa as águas. Então, a comunidade tem, né, o conto, o caos da Mãe d'Água, com seus mitos, com seus ritos. Já para finalizar, pode subir um pouco, Marcos? Outra representação, pode subir um pouco, isso, baixa um pouquinho, por favor. Análise do discurso. Então, assim, que análise de discurso, né? E onde que ela se insere? Ela se insere na identidade, do qual eu, pessoalmente, acho uma das categorias mais difíceis. E identidades e representações tornam-se mais difíceis ainda. Daí, essa ideia ensaísta, né? Os conflitos, assim, é acionado, né, a forma de ver do conflito. Daí, o conceito, né, situacional. O político, a análise do discurso das redes e de coletivos. Bom, quando Axelrod, em 2008, traz aquele livro sobre categorias, território dentro da cartografia social, né? Lá no capítulo 1 ainda, Joliveal, né, Thierry Joliveal, ele diz o seguinte: o mapa, enquanto representação espacial, é indissociável do discurso de seu produtor. Então, assim, quem produz o mapa é a comunidade. Então, é o discurso dele, né, que está intrínseco dentro dessa configuração, dessa representação. É claro que existem análises, né, interpretações, né, ou até, por que não dizer, já que eu estou falando de símbolos, né, de uma hermenêutica que interprete de como são esses discursos, né? Talvez a hermenêutica ela caberia melhor aí, né, de como esse discurso deve ser analisado e qual reflexão nós devemos fazer dessa representação. Já indo para os finalmente aí, o quarto item são as representações situacionais e interrelações coletivas. Né? Então, assim, as representações diante da geografia e as basilares, né? No caso, a situacional são os conflitos, de um modo geral. Então, assim, com a pergunta da Vivian lá, né, lembrando Carajás, né? Se eu vou mais para o extremo norte, eu tenho mineração. Mas eu tenho mineração no norte de Minas também. Eu tenho mineração de Jequitinhonha, né? Territorial é o foco principal, juntamente com água. Hoje, água também, não vou dizer modismo, mas está na seara da discussão. Mas como ter água, sendo que eu não tenho território? Né? Hoje pela manhã, eu achei interessante. Foi ontem ou hoje do policial, hein, Marcos? Junto com o professor João. Enfim, ele falava do subsolo, né? Então, assim, como que esse conflito se dá numa commodities, né? Que é subsolo. Então, se você consultar a Constituição Federal lá, bens da União, artigo 20 da Constituição Brasileira, está lá subsolo. Né? Bom, social. O deslocamento dessa comunidade, fizeram a pergunta aí para o Sérgio, né, se elas se deslocam. Né? O trabalho dessa comunidade, o cotidiano dessa comunidade e a organização social, né, voltado pelo aspecto sociológico, né, da organização das famílias, da estrutura familiar no conceito antropológico, né, de Lévi-Strauss, né, de como se dá
a organização dessas famílias, né? A visão parentesca. No cultural, e aí Sérgio deixa bem claro, né? O tempo é importante, mas o tempo também é importante quando eu citei sobre os anciões e os jovens, né? A identidade se repete dentro da perspectiva cultural, porque é um marco, a cultura de cada comunidade, de cada grupo, e assim, para não homogeneizar e até relativizar, se nós imaginarmos que são mais de 300 etnias no Brasil, mais de 274 línguas, então dá para se ter ideia a quantidade de identidade, né? E não pensar o índio, né? O indígena de forma homogênea, né? Então há uma diversidade, uma pluralidade dessas identidades. E aí várias organizações sociais, né? Vários tipos de festas, várias rezas, vários usos do solo, vários saberes e fazeres, né? Várias concepções materiais e imateriais. E aí eu gostaria de fazer um parênteses entre material e imaterial, dentro de cultural, porque também, se vocês aí vão fazer o exercício, todo mundo, coletivo, aí, de pensar em qualquer objeto, enquanto o objeto é material, mas o sentimento que você tem por ele é imaterial. Então, assim, não dá para descaracterizar, né, uma comunhão entre essas categorias, né? No ambiental, os lugares, os desmatamentos, as queimadas, e aí o extrativismo e os usos do solo, né? O extrativismo talvez venha a ser, e aí a gente tem conhecido vários trabalhos de comunidades onde que o extrativismo tem sido grande solução, e aí, obviamente, de maneira sustentável. O ambiental, né, acabei de dizer, e o político, que se associa lá com o conflito. Então, assim, a cartografia social, logo no início da fala do Sérgio lá, e Marcos reafirma, né, qual que é o objetivo, né? E aí, um dos principais trabalhos do Alfredo Wagner, aí, que já foi citado, é a Guerra dos Mapas, lá no Carajás, que são os direitos, né? Então, depois da Constituição de 88, né, considerada Constituição Cidadã, as comunidades se reconhecem, né, nessa Constituição. A participação política e das políticas públicas, a gente reconhece a Sexta Câmara do Ministério Público Federal, né, que trabalham aí também com as articulações e as mobilizações. A própria autonomia e protagonismo, né, e aí tem a ver com a identidade, a autonomia e o protagonismo, porque é o autorreconhecimento. Então, assim, eu sou quilombola, eu sou vazanteiro, eu sou geraizeiro, eu sou tupinambá, eu sou Guarani Kaiowá. Então, esse auto-reconhecimento, né? E as resistências e lutas. Daí eu trago Boaventura de Souza Santos, numa obra sobre a revolução do direito, por uma revolução no direito, que diz o seguinte: a função da prática e do pensamento emancipadores consiste em ampliar o espectro do possível, através da experimentação e da reflexão acerca de alternativas que representam formas de sociedades mais justas. E aí, né, é claro que essa justiça social tão esperada, né, o pensamento decolonial tem a ver com isso. Eu abro aspas aqui. Ontem, eu não sei se o primeiro-ministro, perdão, o rei da Bélgica, foi pedir desculpa ao Congo, né?
Então, assim, depois de mais de 70 anos, né, de exploração, e todo mundo assistiu, talvez, ou tenha assistido, né, a Lenda de Tarzan, que é justamente um tanto quanto essa reflexão de justiça social, né, representando, inclusive, a Bélgica, né? Então, desde a ficção hollywoodiana, né, a necessidade dessa justiça social, ao mundo real, atual, né, que foi ontem essas desculpas, né? E, por final, eu trago as práticas dessas representações, né, ou como essas representações acontecem na prática, da qual o Sérgio já falou, e aí eu tinha dito para ele que só ia citar, né, que é o papel da nova cartografia social, o projeto dos conflitos sociais de desenvolvimento sustentável do Brasil Central, tendo um núcleo aqui no norte de Minas do PPGDS, né, com parceria do Pará, né, e também parceria do PPGEL Unimontes, né, em que eu trago a reflexão, né, que eu busco lá, né, Ângelo Serpa. Ângelo Serpa, assim, tem sido um dos grandes pensadores da geografia e da fenomenologia, em que ele diz que se os espaços de representação contêm os espaços percebidos e vividos dos diferentes grupos e classes sociais, é certo que eles contêm e expressam também as lutas e os conflitos dos diferentes grupos e classes pelo domínio das estratégias de concepções desses espaços, que é a síntese aí da guerra, né, dos mapas. Daí a nova cartografia, porque ela estava sendo usada por todos. O outro exemplo é a comunidade quilombola que o Sérgio trabalhou, junto com os fazanteiros também, e a articulação dos vazanteiros. O último exemplo que a gente traz é um projeto da FAPEMIG, que dentro do laboratório NEPGER, né, em que nós estamos coordenando, e que são as áreas limítrofes da terra indígena Chacriabá. E aí ele está em andamento, né? Nós temos outras comunidades também quilombolas e geraizeiras nessa área limítrofe, bem como as unidades de conservação aí, como o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu e a APA Cavernas do Peruaçu, e outras unidades de conservação da margem esquerda do Rio São Francisco. Bem, nós ficamos por aqui, né, com as referências aí de Alcocerrade, de Barthes, do Thierry, do Lima, do Merleau-Ponty, do Boaventura e do Serpa. Eu agradeço a todos, estou aberto aí, né? Muitíssimo obrigado. Uma boa noite a todos. Então, Cássio, muito obrigado, né? A apresentação do professor Cássio, ela vem mostrar um pouco dessa teoria que envolve a cartografia social. Lembrando que a cartografia social é isso que foi colocado o tempo inteiro, né? É uma cartografia, não deixa de ser uma cartografia, no entanto, é uma cartografia praticada, né, muito mais da perspectiva do sujeito, ou seja, quem vai ser mapeado, não na perspectiva do mapeador, a não ser quando você vai confrontar percepções. E é nesse ponto, e aí eu já passo para Cássio uma pergunta que eu achei, né, fantástica, da professora Marina, né? Tinha que ser, a professora Marina é fantástica, então aí vem a pergunta dela. A cartografia social, então, seria um produto de reconhecimento e visibilidade de comunidades que apresentam suas percepções do meio em que vive através de mapas mentais, reforçando suas identidades e afirmando suas territorialidades? Seria uma pergunta, entendeu, Cássio? Eu acho fantástico exatamente isso. É o produto de reconhecimento e visibilidade de comunidades que apresentam suas percepções em meio, né, as percepções do meio que vive através dos mapas mentais. Com isso, naturalmente, elas vão reforçar as identidades e afirmar suas territorialidades. Então, é uma reivindicação também de território. Eu te confesso, assim, acho que a colocação, professora Marina, foi
extremamente, né, sintética, mas muito feliz na abrangência da colocação. Então, eu, né, faço uma ponte aqui, já passo para o Cássio, mas exatamente essa é a ideia, né? É perceber como o outro entende o território, como o outro vê o espaço e as relações, né, ali a partir de todos os marcos de territorialidade que se tem, e de alguma maneira ele vai cartografar. Então, a nova cartografia social, ela propõe isso, que seja o sujeito, ele o mapeador. Então, não tem a intervenção nossa, né, enquanto o técnico para fazer isso. Professora Marina, a senhora não está ouvindo, professora? Eu acho que o da senhora está travado, professora Marina. Quem será que travou? Tá complicado. Ouviu, professor? Abri agora. Estava falando da qualidade da pergunta da senhora, que foi uma né, resumiu muito bem o que seria isso. Então, a senhora pode agora, a senhora mesmo fazer a pergunta para o Cássio, eu já fiz aqui, mas fica à vontade para os comentários, professora Marina. Não, desde que eu tive aulas com o professor Oswaldo Amorim Bueno, nosso grande mestre, é que eu me encanto e me encantei pelos mapas mentais sobre os quais ele já falou tanto, não é? E ao ouvir esse seminário, tanto a fala de Sérgio, os mapas produzidos por ele, e agora a fala do professor Cássio, com tanto embasamento, né, de outros pensadores, me veio essa pergunta, que é uma afirmação e, ao mesmo tempo, um esclarecimento que acho que a gente precisa fazer, principalmente para os nossos alunos, né, que estão ouvindo. E essa cartografia social que a gente fala tão, né, tem sido tão discutido ultimamente, ela seria, de fato, um produto de reconhecimento e visibilidade, principalmente visibilidade, de comunidades que apresentam suas percepções do meio em que vivem e, através dos mapas mentais, né, entre aspas, reforçando suas identidades e afirmando as suas territorialidades, né? É uma questão de se fazer presente, mostrar suas realidades, seus conflitos, suas necessidades e buscar esse reconhecimento, essa visibilidade. Seria isso, não é? Por favor, Cássio. Marina, a gente agradece a participação. É exatamente isso, Marina. O professor Amorim, quando trata de mapas mentais, ele tem trabalhos junto com a professora Salete Cosel, que são, na verdade, os iniciantes desse pensamento, assim como Correia. Porque eles é que são, assim, os precursores da geografia cultural no Brasil, no que tange aos laboratórios, aos grupos de estudos. Só é importante salientar, assim, que essas outras categorias, dessas outras ciências que têm fronteiras com a geografia e a gente desmistifica as fronteiras, é que nós temos que cada vez estar tomando reconhecimento delas para elas alimentarem o saber geográfico dentro das representações. Mas é exatamente isso que você coloca, Marina. Obrigado pela síntese. Obrigado, eu estou me refazendo geograficamente. Então, professora Marina, professor Cássio, né, com imenso prazer que nós fazemos essa discussão, né, ter a oportunidade de conversar nesse nível. O professor João Batista, agora há pouco, mandou uma mensagem falando, né, do nível, da qualidade dessa discussão. O professor Yara França parabenizou a professora Marina por ter lembrado do professor Oswaldo Bueno Amorim, uma das nossas grandes referências da geografia brasileira, né, porque a gente tem um carinho muito grande por ele. Estava conosco até agora há pouco o professor Wagner Batella, da Universidade Federal de Juiz de Fora, orientando o professor Oswaldo Bueno Amorim, né, nos prestigiando aqui também. Tivemos ao longo aí
dessa nossa apresentação, pouco mais de 160 pessoas nos assistindo, sendo, né, contei aqui, me perdoe, não vou citar ninguém para não, né, não cometer injustiça, mas alguma coisa próxima de 15 professores, né, prestigiando o evento, professores de outros departamentos, de outras universidades, e o principal público, né, o motivo maior de nós estarmos aqui, os nossos alunos, né, tanto os nossos alunos da licenciatura, do bacharelado e